Atos negociais são os que contêm uma declaração de vontade do poder público em acordo com o interesse do requerente particular. É uma espécie de negociação entre o poder público e o particular. Por exemplo, licenças, autorizações. Atos punitivos são os que impõem sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou serviços públicos. Por exemplo, a multa é uma sanção, portanto, um ato punitivo. A interdição de atividades, embargos de obras e a suspensão. Por exemplo, um auditor pode visitar uma obra e embargar essa obra se não atenderem às disposições legais. Isso foi uma sanção, portanto, um ato punitivo. Invalidação dos atos administrativos. Temos a revogação, que é a extinção de um ato administrativo legítimo e eficaz, portanto válido, porém inoportuno. Ele é legítimo, ele é eficaz e, como consequência, ele é válido, porém ele é inoportuno para a administração pública, respeitando-se os efeitos já produzidos pelo ato. A outra modalidade é a anulação. A anulação é cabível quando o ato for ilegal ou ilegítimo. É o contrário da revogação. A revogação, o ato ele é legítimo e eficaz, válido, portanto, porém ele é inoportuno apenas. Já na anulação não, o ato é ilegal ou ilegítimo, fere a legislação do nosso país. Licitações e contratos. O módulo apresenta ainda os temas das licitações e contratos e o seu tratamento na Constituição Federal de 1988. Licitação é o conjunto de procedimentos administrativos que visam a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Mais uma vez, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Pela licitação, são feitas as compras da administração. A administração pública, por exemplo, quer comprar uma máquina para determinado setor de determinado órgão, tem que haver uma licitação prévia. E nessa licitação irá ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então, a administração pública não compra aleatoriamente, mas sim por meio da licitação. Contrato consiste no acordo entre duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto ou com o mesmo objetivo. É o ajuste que a administração pública firma com o particular ou outro ente público na busca do interesse coletivo. Sempre buscando o interesse da população, da sociedade, o interesse coletivo. Requisitos para a eficácia dos contratos. Tem que haver a capacidade entre as partes,
O objeto tem que ser lícito, logicamente. Tem que ser de acordo com a lei. A forma tem que ser juridicamente legal. Não pode ser uma forma aleatória. Controle da administração pública. O Congresso Nacional, exercendo controle externo, e os sistemas de controle interno de cada poder, é o ente responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública federal. O servidor público na Constituição Federal. Temos a figura dos estatutários. São os que possuem cargos. Por exemplo, os servidores públicos federais são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112, de 90. Empregados públicos possuem empregos. Aqui temos as relações trabalhistas da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. São os empregados públicos. Servidores temporários possuem função. Os estatutários possuem cargos. Os empregados públicos possuem empregos. E os servidores temporários, função. Isso de maneira simplificada. Artigos 37 ao 41 da Carta Magna. 1. Condições de ingresso. Aprovação prévia em concurso público. Apenas aprovação em concurso público. Hoje em dia você só entra na administração pública por meio de concurso público. 2. Acesso à função administrativa. 3. Contratação de pessoal temporário. A contratação de pessoal temporário visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Excepcional interesse público. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988. Portadores de deficiência. Portadores de necessidades especiais seria o termo mais adequado. Sindicalização e greve dos servidores públicos. Os direitos dos servidores serão exercidos nos termos e nos limites definidos em lei específicas. Passados 18 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, esta lei ainda não foi aprovada. Portanto, os servidores públicos têm o direito de greve, mas a lei específica do direito de greve dos servidores públicos ainda não foi promulgada. Mas os servidores públicos possuem o direito de greve. Sistema remuneratório. Temos o subsídio, vencimento, a remuneração. Irredutibilidade de vencimentos e subsídios. Os vencimentos e os subsídios eles não podem ser reduzidos. Regra geral. Vedação de acumulações remuneradas. Não pode haver acumulações remuneradas, não podem haver. Aposentadoria.
pensão e seus proventos. Temos a invalidez permanente, compulsória ou voluntária. Os professores de educação infantil, ensino fundamental e médio, para efeito de pedido de aposentadoria, devem reduzir em 5 anos, atenção, reduzir em 5 anos os limites estabelecidos para as demais categorias. Portanto, os professores de educação infantil, ensino fundamental e médio, têm uma redução de 5 anos para efeito de pedido de aposentadoria. Artigo 40, parágrafo 5º. Uma breve história da administração pública no Brasil. Por fim, o módulo traz um breve relato da história da administração pública no país, desde 1530, passando pelos governos gerais, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Essa trajetória partiu de uma administração autoritária, passou por uma concepção de Estado liberal, que pouco intervinha nas questões sociais e econômicas, até se estabelecer um Estado mais intervencionista nas ordens sociais e econômicas. O quadro da administração tem crescido principalmente quando a tendência às privatizações deixou de ser força no Brasil. O Estado e a administração pública têm início quando Portugal, em 1530, criou aqui uma colônia. Em 1549, chegava ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. De 1822 a 1930, as ações da administração pública no Brasil eram, em geral, de baixa complexidade. A tentativa de implantação de um modelo burocrático de administração emerge a partir dos anos de 1930. Para promover a modernização do Estado brasileiro, foi criado em 1936 o Departamento Administrativo do Serviço Público. Em 1947, o Plano SALT, primeira tentativa de eliminar os chamados, na época, pontos de estrangulamento da administração pública. Em 1967, é editado o Decreto-Lei 200, considerado por muitos um marco na tentativa de superação da rigidez burocrática e na implantação da administração gerencial no Estado brasileiro. A criação do Ministério da Desburocratização no início dos anos 80 foi mais uma tentativa de reformar a burocracia, objetivando revitalizar e agilizar as organizações do Estado. O discurso da reforma administrativa, sob a ótica liberal, é retomado e assume uma nova dimensão a partir de 1994, quando da eleição de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República do Brasil. Em 2006, foram realizados concursos para milhares de cargos de docentes e técnicos nas universidades públicas, interrompendo uma forte tendência à privatização da educação superior, vigente desde a década de 1980. Fim da unidade 4. Muito obrigado. Olá, chegamos na nossa última unidade, a unidade 5. Os funcionários da educação como sujeitos de sua própria história. Nesta última unidade do módulo,
o assunto é a história dos profissionais da educação e sua identificação com os sujeitos da história. A educação, no sentido formal e sistematizado, tem início no Brasil em 1549, quando aqui aportaram os missionários da Companhia de Jesus. Após a expulsão e o confisco dos bens dos jesuítas em 1759, o Marquês de Pombal adotou a estratégia de oferecer instrução gratuita, ministrada por professores assalariados, contratados para ensinar as primeiras letras e conteúdos como latim, grego e matemática. Esse novo modelo de ensino ficou conhecido como aulas régias. Segundo Monlevade, em 1996, os professores começaram a fundar suas associações de classe, em sua maioria a partir de 1945. Já a primeira associação dos funcionários de escolas públicas foi a AFUSE, em São Paulo, fundada em agosto de 1985. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que permitiu a sindicalização de todos os funcionários públicos, ocorreu crescimento e consolidação da instância de luta de todos os servidores públicos. E não foi diferente em relação aos trabalhadores em educação. O marco que possibilitou o crescimento e consolidação da luta de todos os servidores públicos foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que permitiu a sindicalização de todos os funcionários públicos e também dos trabalhadores da educação. Há desde então uma busca constante para unificar as lutas dos trabalhadores em educação através de sindicatos, confederações, que visam garantir, pela sua representatividade e força, direitos a todos estes profissionais. Direitos como o piso salarial e o plano de carreiras, por exemplo. A unificação tomou impulso com a tentativa de criação da União Nacional dos Trabalhadores em Educação na década de 1980, época de grande efervescência sindical. A Confederação dos Professores do Brasil se filiou à CUT em 1988. Em janeiro de 1990, em Aracaju, foi aprovada a unificação com os funcionários, com total adesão dos professores, apesar de certa resistência dos representantes dos especialistas em educação. Ao optar pela unificação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, um dos principais anseios era a elaboração de um plano de carreira nacional unificado para professores, especialistas e funcionários. Por fim, foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei número 506 de 2003, de autoria da senadora Fátima Cleide, que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação os funcionários de escola devidamente habilitados como profissionais da educação. Vale destacar que a luta dos profissionais da educação pela valorização de seu trabalho é uma vitória também para toda a comunidade, que poderá, dessa forma, contar com profissionais capacitados, bem remunerados e, por consequência,
com uma educação de qualidade. Fim do nosso curso. Espero que tenha ajudado. Bons estudos. E lembre-se, a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Muito obrigado.